Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo e comentando sobre o Evangelho de João. E hoje chegamos no capítulo 13, um capítulo que contém uma lição profunda sobre a verdadeira espiritualidade. E é muito interessante que esse capítulo começa com Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus estava prestes a ser preso e crucificado, e ele então resolve, antes de passar por tudo isso, comemorar a Páscoa com seus discípulos. Ele antecipa, a Páscoa, esse jantar da Páscoa, e nesse encontro, nessa comemoração, Jesus vai nos deixar lições profundas sobre a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. Vamos ler. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. É impressionante esse início desse capítulo, ou o início desse acontecimento, pelo fato de que essa era uma prática muito comum naquela cultura, naquele tempo. Aquele povo vivia em regiões áridas, as estradas eram de terra, e era próprio, quando alguém ia na casa de alguém, que aquele que o recebia chamava um servo, e esse servo lavava os pés do visitante, poeirado, cansado, das viagens. E isso era próprio. E o interessante é que nessa reunião, nesse jantar da Páscoa, nenhum discípulo tomou essa iniciativa. E é interessante aqui dizer, falando sobre Jesus, que ele sabia quem ele era. Ele sabia que tinha saído do Pai. Ele sabia também que ia voltar para o Pai. E João faz questão de dizer que mesmo Jesus sendo o Senhor e o mestre desses discípulos, ele pega uma bacia, põe água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Vamos seguir. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Pois por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes,
e se assentou-se outra vez à mesa. Disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, duvidando de quem ele falava, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. É interessante isso, né? Essa situação aqui, onde Jesus revela, né, que entre os discípulos, um havia de traí-lo. E como João perguntou para Jesus quem era, Jesus fala algo que soou para os discípulos como uma charada, um enigma, né? Aquele a quem eu der o pão molhado. Ora, eles todos estavam comendo assim. Era costume, né? Aquele povo comer num único prato, né? Havia uma série de comidas ali do Oriente Médio que se come assim, né? E provavelmente os discípulos não entenderam e não perceberam quando Jesus molhou esse pão e deu a Judas. Diz a Bíblia que quando ele pegou esse pão, Satanás entrou nele e ele saiu. E os discípulos também ficaram por entender, porque como Judas era aquele que carregava a bolsa, e isso é muito significativo aqui, né? E a gente já falou na passagem de Maria, né, quando ela deitou aquele perfume e ungiu os pés de Jesus, Judas repreendeu ela, dizendo que aquilo ali era caro e podia ter sido vendido e dado aos pobres, quando na verdade ele estava de olho no dinheiro. Isso revela o caráter de Judas, né? Judas nunca perdeu aquela ideia de que seguir a Jesus daria a ele posição, daria a ele destaque. A motivação do coração de Judas era essa. Como muitos têm sido atraídos hoje pelo evangelho da prosperidade, pela teologia do domínio, pessoas que
acreditam que Jesus irá dar a ela riqueza, irá dar a ela bens materiais, irá dar a ela posição de destaque na sociedade, que é um desejo do coração egoísta do homem, né? Querer estar acima dos demais. Isso é o pecado. Por isso Jesus diz, nem todos vós estáis limpos. Nem todos vós, né, deixaram, né, essa motivação de viver riqueza e poder, porque Judas, né, ele tirava proveito da bolsa e foi isso que fez com que ele traísse Jesus. Muito já foi falado sobre o que poderia estar passando pela cabeça de Judas ao trair Jesus. Certa vez eu li algo interessante. Alguns dizem que talvez Judas, acreditando que Jesus, ao ser preso, ele iria manifestar quem ele era, né? Então, e parece que Judas sempre pensou em Jesus como aquele que poderia subir, se exaltar e levar ele consigo, né? Para uma posição de destaque. Talvez ele queria forçar uma situação, ou talvez ele realmente estava de olho naquele dinheiro que foi oferecido a ele, né? Talvez ele percebeu que Jesus não era quem ele esperava, que Jesus não iria levá-lo a essa posição de destaque. O que havia no coração de Judas é o que havia no coração dos fariseus, dos sacerdotes, dos líderes religiosos daquela época, e é o que existe hoje no coração de muitos líderes religiosos, né? Que veem Jesus como aquele que há de dar a eles essa posição de poder, de destaque, de influência e de riqueza. Então, existem muitos Judas levantando o calcanhar contra Jesus. Existem muitos Judas nos dias de hoje que falam de Jesus por causa de dinheiro, né? Como alguém já disse, né, que Judas foi o primeiro que apresentou Jesus por dinheiro. E esse mal sempre vai estar no meio do povo de Deus. E aqui tudo acontece, né, dessa forma. Vamos ver o que Jesus vai ensinar agora a partir do verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou seu espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de trair. E ali foi quando eles perguntaram, né? E termina ali no verso 30, como a gente leu, Judas saindo, né? Para tramar, entregar Jesus naquela noite. Verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Jesus aqui está estabelecendo o único mandamento da nova aliança. Todos os 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai, agora era incluído e resumido num só mandamento, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus Cristo. Essa é a lei de Cristo, né? Que nós devemos seguir, não há outra. Não há outra lei. Enquanto que muitos ainda estão tentando cumprir aquelas normas e regras de alguma forma do Velho Testamento, ou pior, leem as instruções das cartas dos apóstolos à igreja naquele tempo e querem transformar aquilo em regra, em lei, em mandamento. Só existe um único mandamento no reino de Deus
só existe um único mandamento na lei de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o testemunho do verdadeiro discípulo, o amor. Amar como Jesus amou. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade vos digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aqui, Jesus está colocando para os discípulos e aprofundando aquilo que ele havia dito no capítulo 12, né? Se o grão de trigo não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos, né? E Jesus disse isso. E aqui ele mostra de forma clara sobre esse amar como ele amou, essa disposição de dar a vida em amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. E essa, sem sombra de dúvida, é o Espírito, sem sombra de dúvida, é o Espírito de Cristo. Se o Espírito de Cristo está em nós, nós vamos amar o nosso próximo. Nós vamos amar os pecadores. Nós vamos amar nossos irmãos. Na verdade, nós vamos olhar os pecadores como nossos irmãos. Nós vamos amar os nossos irmãos. Nós vamos amar o nosso próximo. Não mais apenas como a nós mesmos. Jesus aqui foi além. Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E isso, sem dúvida, é aquilo que Jesus disse, né? No capítulo 12, verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso é muito mais do que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é muito mais do que fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito conosco. Isso é nos colocar, esse grão de trigo morrer, é nos colocar na posição de servir o outro. É fazer morrer o nosso desejo egoísta, o nosso desejo de glória, o nosso desejo de posição, o nosso desejo de comando. E isso precisa ser o nosso viver diário. E essa é uma luta diária, porque em nós habita aquele homem do pecado, que mesmo é colocado na cruz, ele muitas vezes ainda está conosco. E ainda somos tentados a sair dessa posição de servo, a querer, né, estar acima dos outros, a querer receber glória. E essa é uma luta constante da vida cristã. Essa é a grande luta contra o pecado, né?
A grande luta contra o pecado é justamente aquilo que nos faz violar a lei de Cristo, que é amar um ao outro como Ele nos amou. Essa disposição de colocar os outros em primeiro lugar, essa disposição de ser servo, que Jesus mostrou lavando os pés dos discípulos, essa disposição de dar a nossa vida pelos nossos irmãos, essa disposição de tornar os pecadores, aqueles que ainda estão fora do reino de Deus, e considerá-los como irmãos que precisam ser alcançados por Cristo. E a única forma de fazer isso é servindo, é amando, é estar disposto a dar a nossa vida por eles. E foi o que Jesus fez. Morreu por toda a humanidade. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui Jesus deixa um ensino com esse lavamento dos pés dos discípulos. E eu não penso que ele, talvez, certamente não estava pensando num ritual, como a igreja acabou transformando, né? Tanto o lavamento dos pés como o partir do pão e do cálice, se tornou uma cerimônia, um ritual, até mesmo um sacramento, né? Mas isso é algo que deve ser feito no dia a dia, né? Que deve ser feito no viver diário, no chão da vida, em todas as nossas relações com o nosso próximo. Todas as nossas relações com o nosso próximo deve ser de servi-los, deve ser de lavar-lhe os pés, deve ser de dar a nossa vida em favor deles. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, falar ao nosso coração, através dessas palavras, do exemplo de Jesus. Que Deus nos abençoe.